Bom, para a gente encerrar as falas da manhã aqui, eu vou chamar a Ivete Terezinha Tenório Jan, que é contadora da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, PTI. Depois a gente vai abrir para perguntas, a gente vai abrir para um debate aqui para finalizar as atividades da manhã. Bom dia a todos. Obrigada ao Juliano aí pela oportunidade. Eu venho aqui para representar a classe contábil, falar um pouquinho de terceiro setor. Então, eu tenho uma experiência aí na área financeira contábil há mais ou menos uns 20 anos, tá? E atualmente eu atuo como gerente de contabilidade da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Bom, o Parque vou explicar para vocês um pouquinho o que é o Parque Tecnológico, apresentar ele para vocês, para quem não conhece ainda. Então, ele desenvolve tecnologias sustentáveis para transformar a vida das atuais e das futuras gerações. Ele foi criado em 2003. Cerca de 7.000 pessoas transitam lá dentro desse Parque Tecnológico. Nós temos 3 universidades que funcionam lá dentro, com 62 laboratórios, tem 55 salas de aulas, e 4 centros de pesquisa. Temos uma biblioteca lá com 97.000 títulos, um espaço de serviço de 3 restaurantes, 4 agências bancárias e correios e lanchonete. É uma mini cidade, eu diria para vocês. As tecnologias sustentáveis compõem um modelo de desenvolvimento contemporâneo, são os pilares de atuação, lá são as nossas atividades que a gente desenvolve. E vou falar um pouquinho do terceiro setor, embora já tenha sido tratado aqui, abordado, foi muito bem colocado pelos demais palestrantes, mas eu trago aqui o terceiro setor, uma especificação do terceiro setor. Então, o primeiro setor é o Estado, né, é o público, o segundo é o privado, e o terceiro é onde nós nos enquadramos lá como fundação. E aí as ICTs, enfim, o terceiro setor. Que ele tem por capacidade de mobilização de recursos e materiais para o atendimento de importantes demandas sociais, que frequentemente o Estado não tem condições de atender. A base legal é o Manual de Procedimento do Terceiro Setor, que para os contadores aqui que atuam em fundação, associação, enfim, acredito que utilizam essa ferramenta, que, no meu ponto de vista, é fundamental, importante aí para o contador, tá? Uma ferramenta super importante. Aqui eu trouxe uma evolução histórica em consideração ao tempo, aí vou passar rapidinho, tá? Essa apresentação depois vai ficar disponível para todos, se alguém quiser dar uma olhada depois com mais calma. A evolução histórica da legislação terceiro setor. Algumas aqui já foram explanadas, já foram citadas, né? E eu foco aqui na ITG 2002, que para os contadores, acredito que isso seja um assunto bem comum, que estabelece critérios e procedimentos específicos para as entidades do terceiro setor, no âmbito das normas internacionais de contabilidade. E também a atualização do Manual de Procedimento do Terceiro Setor, que, no meu ponto de vista, embora ele seja uma ferramenta super importante, nós passamos recentemente por uma experiência lá de implantar um novo plano de contas, e utilizamos o Manual Terceiro Setor. E a gente identificou que alguns itens ali eles merecem, sim, uma atenção especial e que precisam ser atualizados. Tá? Aqui já foi muito falado, né, a imunidade e isenção, a diferença, que isso é super importante também, porque a gente, quando vai dar o tratamento contábil, falar de tributação de uma fundação, enfim, terceiro setor, isso aqui, para mim, no meu ponto de vista, ele precisa estar bem claro e bem entendido. Tá? Então, a interpretação técnica ITG 2002, ela passou por uma revisão em 2015, em setembro de 2015 foi publicada, e aqui eu trago o objetivo dela, que é estabelecer critérios e procedimentos específicos, como eu havia comentado antes, específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estrutura das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas da entidade sem finalidade de lucros. Opa! Aqui eu trago alguns conceitos que foi extraído da ITG, que é o reconhecimento das transações. Então, as receitas, o que difere de uma entidade comercial normal.
para os contadores, isso aqui eu acredito que seja algo bem comum, isso consolidado. Então, as receitas e as despesas, com e sem a gratuidade, benefícios concedidos, serviços voluntários obtidos, eles devem ser registrados em contas específicas, por tipo de atividade, inclusive. No âmbito dos serviços voluntários, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço, como se o custo efetivamente existisse. As obrigações de parcerias e outros instrumentos jurídicos, enquanto não atendidos todos os requisitos, eles devem ser registrados no lado do passivo como uma obrigação de. Tá? Então, aqui, a partir de setembro, que houve uma atualização, setembro de 2015, para entidades imunes. Para as entidades imunes específicas, a renúncia fiscal ela não deve ser registrada. Tá? Ela deve ser somente mencionada em notas explicativas. E as isentas elas devem ser calculadas como se e contabilizadas como se devido fosse. Tá? O valor do superávit e déficit, que deve ser incorporado ao patrimônio social, que não é patrimônio líquido, assim como outras empresas comuns. Né? Estou trazendo aqui também um exemplo de contabilização. Para os contadores, acredito também que seja algo comum aí do dia a dia. Não vou entrar no mérito também, como a apresentação vai ficar disponível. Não sei se está bem visível aqui para vocês, mas como vai estar disponível, depois pode ser... Eu coloquei de uma forma bem resumida, exemplificando uma operação de uma parceria, de um contrato com um ente público. Tá? Aqui as demonstrações obrigatórias, no meu ponto de vista, eu insiro o relatório de atividade, embora ele não cite lá o relatório de atividade como um item obrigatório, mas como a gente vem falando aqui de buscar mais uma segurança jurídica maior, no meu ponto de vista, esses são os mecanismos para se dar essa transparência, trazer para uma segurança jurídica tributária aí para os contadores. Eu entendo que esse relatório de atividades ele é super importante também. E no âmbito das demonstrações contábeis, das informações contábeis, as obrigatórias é o balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração da DMPL, né? Demonstração do fluxo de caixa e notas explicativas. Bom, o Manual Terceiro Setor, como eu trouxe anteriormente um histórico, ele foi publicado a primeira vez em 2003 e foi reeditado em 2008, e ampliada a publicação em 2015, está vigente até a presente data. O manual ele tem por objetivo, então, cooperar com as entidades do terceiro setor, norteando o modo de organização de seus registros contábeis para gerar informações claras e transparentes e confiáveis sobre o seu patrimônio e gestão. Então, a gente fala aqui muito, é uma preocupação muito grande que os contadores têm, eu particularmente, eu venho aqui para dividir essa preocupação, para que nós tenhamos uma segurança jurídica, uma sustentabilidade financeira também, porque a gente está falando de terceiro setor, como ter uma sustentabilidade financeira com uma insegurança jurídica dentro desse cenário, com tanta legislação, com tanta norma técnica. Nós, principalmente, além de termos que atender à legislação, a gente tem que observar as normas técnicas ainda. Né? Então, a elaboração do manual contou com um intenso estudo de vários representantes importantes e parceiros, aí, como a Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, o Profis, e a Fundação Brasileira de Contabilidade e alguns entes do Ministério Público. Para mim, é uma ferramenta referência para o profissional contábil e para os gestores das instituições do terceiro setor, um verdadeiro norteador para as entidades em atendimento à ITG 2002, então. O Manual de Procedimento do Terceiro Setor ele traz algumas abordagens sobre diversos temas de gestão, como regime tributário, formas de reconhecimento, prestação de contas, controle interno, auditoria, o plano de contas que eu comentei com vocês. Nós passamos por uma experiência lá na Fundação, implantamos ele, segregando, então, por atividade, com o objetivo de trazer uma transparência maior para essas demonstrações. Então, além de segregar os grupos por atividades, a gente fez uma segregação também por
de fonte de recurso, especificando quais são as fontes de recurso que nós temos. Então, nós temos segregado o plano de contas por recursos privados, os públicos e recursos da nossa mantenedora, que nós temos a mantenedora hoje, a Itaipu. Os benefícios de existir esse manual, então, que facilita e dá maior agilidade na hora de a gente gerar informações gerenciais para os diretores, enfim, para todos os entes. Então, a prestação de contas ela se tornou muito mais rápida, muito mais ágil, em função desse modelo sugerido pelo manual. Aqui a gente traz uma sugestão, que eu não sei se os outros contadores chegaram a observar, mas nós tivemos uma dificuldade na hora de fazer a implantação, que é o valor do saldo a aplicar deve ser igual ao saldo bancário. Isso nunca vai acontecer, no nosso ponto de vista, lá, é uma opinião minha e de outros contadores da equipe, porque o saldo bancário ele não vai refletir a realidade dessa parceria. Eu tenho ainda contas a pagar, eu tenho adiantamentos, eu tenho outras operações que precisam ser demonstradas no saldo daquela determinada parceria. Então, a gente traz aqui uma sugestão, já aproveitando a movimentação, que a gente tem uma intenção aí de consolidar, enfim, juntar forças para regulamentar essa questão de imunidade, isenção, terceiro setor. Também aproveitar a oportunidade para dizer que nós precisamos, sim, atualizar o nosso manual. Eu fiz uma consulta no Conselho Federal de Contabilidade, em meados de 2007, quando a gente começou a elaborar. Eles me responderam dizendo que não tinha previsão para fazer essa atualização. Mas eu acho de suma importância, porque a gente acaba tendo várias divergências com a auditoria. Como a gente passa por auditoria, então, assim, sempre tem um questionamento. E até contextualizar, explicar, e eles entenderem que não é aplicável esse texto na literalidade, é uma dificuldade. Então, a gente sugere, para que isso é o que está no manual, a gente sugere para que isso seja feito a atualização o mais rápido possível e para que a gente possa trabalhar aí com mais clareza enfim, que as nossas demonstrações estejam bem conforme o sugerido no manual. Aqui é só o quadro lá demonstrativo, e aqui é o texto que a gente sugere. Então, mantém o início do texto lá do item 5.1 e sugere que o valor do saldo a aplicar deve refletir os direitos e obrigações. Tá? Porque aí, acho que, no meu ponto de vista, ele vai estar refletindo a realidade. Aqui uma sugestão, então, de quadro de apresentação, traz bem mais informações, que, no meu ponto de vista, se a gente quer ter segurança jurídica também, a gente precisa ser transparente, para mim isso é fundamental. Então, quanto mais informação, quanto mais detalhe, isso melhor e mais segurança também. Aqui mais algumas sugestões também de atualização, no âmbito da ITG também, que ela foi publicada, ela já teve uma adequação. Inserir na estrutura do plano de contas um grupo de custos também, que a gente percebeu que ele não tem uma sugestão de custos, e no modelo de DR ele apresenta. Então, também é um outro ponto divergente aí, que seria bacana ser inserido, até porque a gente, buscando a questão da sustentabilidade financeira, aí é importante que tenha uma apuração de custos também e que traga isso de uma forma segregada e bem identificado na demonstração. Aqui também o item lá de livro diário e razão, no meu ponto de vista, isso também já é um item obsoleto, considerando que nós temos as obrigações dos SPED, o SPED contábil, o SPED fiscal. Então, assim, eu não vejo a necessidade de ter que imprimir, mandar para cartório, registrar. Acaba se tornando um verdadeiro guarda-livros. A gente, como contador, não quer ser mais um guardador de livros. Então, o SPED aí, ele é muito dinâmico, ele é muito transparente, é vinculado com os órgãos fiscalizadores. Não vejo razão do porquê nós termos também aí como um item de registro, razão e o diário e o livro razão. O livro razão e o livro diário e razão. Então, aqui fica uma das preocupações, que como contadora, compartilho com os demais.
que um dos principais desafios das entidades do terceiro setor é operar com sustentabilidade financeira e segurança jurídica no âmbito tributário. Tá? Então, embora o contador ele não participe das decisões, ele somente registra os fatos, mas ele tem uma obrigação legal desses registros. Então, é super importante que nós tenhamos mecanismos, legislações muito claras, objetivas, para que passe essa tranquilidade para que a gente possa operar também com segurança e poder falar muito mais sobre esse assunto, enfim. E compartilho com vocês, com os contadores aqui presentes, essa angústia de termos uma legislação clara para facilitar a nossa vida aí, e poder operar com segurança jurídica tributária, principalmente. E sustentabilidade financeira, né? Se falando de terceiro setor, também sem sustentabilidade financeira não há o que se falar, né? Então, era esse o recado que eu queria passar para vocês. Obrigada pela atenção aí, e meus contatos, meu e-mail fica aqui, caso alguém queira discutir mais sobre o tema. Eu vou passar a apresentação, e aí, se alguém quiser compartilhar, tenho muita experiência, aí são 4 anos que eu estou atuando lá na Fundação. Passamos por uma série de transformação, eu diria, lá na área de contabilidade, que foi muito satisfatória, e eu terei o prazer de compartilhar isso com quem tiver interesse. Tá ok? Era isso, obrigada pela atenção.